A educação ambiental ela é essencial para formar gerações conscientes e preparadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover um futuro sustentável. Com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, ensinar crianças sobre sustentabilidade e consumo consciente é uma ferramenta poderosa para transformarmos o planeta. Hoje vamos conversar com Karen Bruning, cientista, ambientalista e idealizadora do Play Recycling, sobre um programa pioneiro e que está revolucionando a educação ambiental no Brasil. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos explorar como a educação ambiental pode moldar o futuro, capacitando crianças para serem agentes de mudança em um mundo em transformação. Olá, Karen, tudo bom com você? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Prazer Tudo estar aqui jóia. com você. Prazer aqui é todo nosso. E, Karen, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Pois não, eu sou química, né? Eu sou formada em química, fiz meu doutorado em dendrímeros de carboxiloxanos, ou seja, síntese de moléculas. E depois eu trabalhei sempre na indústria farmacêutica, né? Eu acabei eh, indo para essa área, porque sempre quis fazer alguma coisa assim que beneficiasse vários, né? E aí na área farmacêutica eu trabalhei sempre em desenvolvimento de fármacos, no desenvolvimento de formulações para AIDS e para hepatite C, mais especificamente o tratamento de primeira linha para AIDS e depois também no tratamento pangenotípico para hepatite C. E e aí depois eu resolvi desenvolver outras coisas, né, desenvolver uma coisa mais ambiciosa, né, desenvolver seres humanos. Sempre tive uma preocupação muito grande com o meio ambiente e essa questão, da percepção do meio ambiente, a partir assim, nos últimos 20 anos, se tornou uma coisa primordial para todos nós, né, na minha percepção. E e aí foi por isso que eu resolvi então criar a Play Recycling. Perfeito. E Karen, me conta, né, já que a gente vai falar de educação ambiental, como que o programa de educação ambiental para crianças de 2 a 12 anos, ele aborda temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, como que é esse trabalho? É, né, o nosso objetivo foi criar um programa, que fosse bem, vamos dizer, que não gerasse mais estresse relacionado a esse tema, né, porque a gente sabe que, por exemplo, em países como na Europa ou nos Estados Unidos, o índice de estresse entre adolescentes é muito grande quando se fala em problemas climáticos, em sustentabilidade, porque é quase como se esses adolescentes se sentissem responsáveis pelos erros das gerações passadas e isso gera depressão e pânico, etc. Então, nós tivemos por objetivo criar um programa que fosse lúdico, basicamente, né. Um programa em que também não gerasse nenhum estresse para os professores, uma vez que os professores, eh, s quando nós começamos a trabalhar com isso, né, os professores sempre nos relatavam: "Nossa, mas é uma área que não é a minha área de conhecimento, né, então eu ainda vou ter que me ocupar com isso, eu não tenho tempo". Então o que nós fizemos foi criar planos de aulas prontos. Esses planos de aulas, eles podem ser inseridos na grade curricular sem nenhum problema. E aí, então, de forma, lúdica, de forma, assim, tranquila, criativa, os temas, como, por exemplo, sustentabilidade, mudança climática, são transmitidos para as crianças desde pequenininhas, né. Esse foi o principal objetivo, né, de forma que fosse gerando um condicionamento
tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos, eh, em lidar com esses assuntos, né. Ou seja, um condicionamento como, por exemplo, a gente tem desde pequeno quando a mãe da gente fala: "Olha, você tem que escovar os dentes", né. Isso não gera, um estresse, porque aquilo entra na sua rotina, né. Fazendo uma analogia ainda, é como se, eh, se fosse gerar estresse, teria toda uma carga emocional negativa, do tipo: "Olha, você vai ter problema, você vai ter isso, você vai ter aquilo", né. E então nós tivemos essa preocupação. Tá. E Karen, eu acho que uma das dificuldades, né, eu acho que o ensino tradicional como um todo, ele é muito compartimentado, né, então você vê uma disciplina, depois você muda para outra, não tem aquela integração, né, uma interdisciplinariedade. E a questão ambiental, ela acaba sendo interdisciplinar. Com certeza. Só, né, você pode abordar vários conteúdos, de forma interdisciplinar. Você pode tratar da matemática, às vezes, numa questão de ciências, né, colocar problemas e equações, com conteúdos relacionados à ciência. Então, dá para ter essa interdisciplinariedade. É mais difícil, talvez, para o professor, mas, e daí eu queria saber de que forma, né, os planos de aula, eles se integram ali à Base Nacional Comum Curricular. Sim, o nosso programa, ele dialoga diretamente com a BNCC, ou seja, de que forma, né, em cada plano de aula ele começa justamente citando os itens da BNCC que vão ser abordados, que vão ser, tratados ali dentro daquela aula. Então, essa questão da interdisciplinaridade, ela pode ser, o plano de aula, ele pode ser inserido em qualquer, matéria em que sejam abordados aqueles pontos da BNCC e que tenham a ver naturalmente com o conteúdo que o professor vai tratar na aula. Então, por exemplo, o professor vai tratar sobre geografia, vamos dizer, os vários tipos de biomas, né, então nós temos dentro do programa, nós abordamos isso, ele pode pegar aquele plano de aula e utilizar ali com toda a abordagem de sustentabilidade, de ESG, dentro daquilo que ele quer passar para o aluno, na sua aula de geografia, ou na sua aula de ciências, ou na sua aula de matemática, até mesmo de português, isso é possível. Porque, né, como eu te disse, Renata, são dinâmicas, são, atividades que mexem, com a criatividade, com a percepção muito da criança do entorno, né. Então e o entorno, como você disse, permeia tudo, né, o meio ambiente está em toda parte. E isso que é importante a gente passar para as crianças desde o início. Olha, o entorno é você, é o coleguinha, é a natureza, não é só uma coisa que está distante, é a mata que está lá longe, não, o entorno é tudo, né. E então é esse o objetivo, que, os planos de aula eles são adequados à BNCC e eles são moldados para serem, adaptados a qualquer situação de qualquer disciplina. Uhum. E como que as animações educativas e outros materiais lúdicos, eles impactam o aprendizado das crianças? Isso é uma coisa, muito interessante, né, principalmente porque a gente, lida com vários níveis, assim, né, em escolas em vários níveis socioeconômicos, então é importante que a gente consiga atingir a tocar a criança e os professores dentro de cada ambiente, né, em que eles vivem, de cada realidade que eles vivem. E isso nada melhor do que fazer de uma forma lúdica, né, de uma forma, livre, tranquila, né. A gente existe já se sabe, né, através de estudos, que quando você para você criar um novo caminho, uma nova sinapse, são necessários isso na realidade é uma citação órfã, mas é relacionada a uma pessoa chamada, Catherine Peirce, que para você fazer uma nova sinapse no seu cérebro, você precisa repetir algo 400 vezes.
Agora, se você, se você faz isso, uma nova atividade dentro de um contexto lúdico, dentro de um contexto relaxado, sem pressão, bastam entre 10 a 20 repetições, né. Então, por quê? Porque a gente está mexendo com os 2 lados do cérebro, né, tanto com a parte racional quanto com a parte emocional. Então aquilo é absorvido de uma forma tranquila, né, a gente lida também com as emoções naquele momento. E a partir do momento que aquilo te traz, satisfação, tranquilidade, alegria, aquilo é muito mais facilmente absorvido, então novas sinapses se formam. Ou Uhum. seja, é aquilo que, a gente estava falando no início, né, é gerar um condicionamento, mas gerar um condicionamento de forma tranquila, né, de forma que as pessoas entendam, as crianças, não só as crianças, né, mas também os professores, e consequentemente as famílias, né, também das crianças, que isso é algo para o bem e que isso não vai: "Ah, é mais uma coisa que eu tenho que fazer", né. Sim, é uma forma de se aprender brincando, né. E eu acho que é Exatamente, muito mais fácil e marca muito mais. Eu exato. acho que a gente, até nós adultos, né, quando vamos aí para uma palestra, para algum curso, hã, e tem uma descontração, eu acho que tem coisas que marcam muito mais o conteúdo do que aquela coisa formal, né. Então eu acho que é Exatamente. você ensinar de uma outra forma. É, e como você falou também, Renata, não são as pessoas começam a ver que a questão da interdisciplinaridade que a gente falou anteriormente, não são compartimentos estanques, né. Então tudo está relacionado, tudo me traz ou felicidade ou dano se eu agir de uma forma equivocada em relação ao meio ambiente, e aí isso tudo começa a ser uma coisa bastante natural ao longo do Sim, programa. E sim. ainda mais que o teu E programa desculpa, só se eu falar, eh, imagina. rapidinho, que eu esqueci de falar lá em cima, que a duração do programa é de 3 anos, né, e por a gente, né, esse seu por causa disso, nós somos realmente os únicos e os primeiros, né, ainda no Brasil, a desenvolver um programa tão longo, é justamente por causa disso, porque a gente não acredita que programas de educação ambiental sejam eficientes se eles demorarem somente algumas semanas ou somente algumas horas, né. Isso é preciso que sejam doses homeopáticas ao longo de vários anos, né. Uhum. Karen, e me conta uma coisa, quais as mudanças de comportamento é possível observar nos alunos após eles participarem do programa? É, a as mudanças são praticamente imediatas, Renata. O que a gente observa é que não só as crianças, mas também os professores e o entorno dentro da própria escola, quer dizer, não somente o, os professores diretamente que aplicam o programa, mas todos aqueles que acabam vendo as atividades, observando e participando, mesmo que de forma indireta, né, e que trabalham na escola, começam a, mudar o comportamento, né. Eh, Fora isso, né, nós temos também a própria família da criança, né, que como as crianças elas recebem, atividades, desafios dentro desse do plano de aula, elas recebem esses desafios que elas têm que realizar depois em casa com a família, e aí os próprios pais acabam sendo envolvidos também nesse novo comportamento, né, nessa mudança de hábitos, digamos assim. Então nós temos aí, em primeira linha, praticamente 3 agentes diretos que são, beneficiados com o programa, né, os professores, as crianças e a família. Mas isso acaba se, ampliando também, porque, por exemplo, uma família, que mora, no prédio ou no condomínio, enfim, também com a mudança de hábito, acaba influenciando também os seus vizinhos, então é uma coisa que vai se propagando realmente como se fosse uma pedra que é jogada num lago, né. Nós só queria complementar que nós temos indicadores, né, que nós nos avaliamos e os resultados realmente são muito bons, independente
do nível socioeconômico da escola, os resultados são realmente muito bons. Nós temos microindicadores que geram 6 macroindicadores, e através disso nós podemos nos avaliar. Uhum. E eu acredito, né, que é um trabalho realmente de formiguinha e que essas crianças vão multiplicando dentro de casa o que aprendem, né? Então, é aquela história que a gente sempre escuta: a criança aprende na escola que a água é um recurso finito, que você não pode ter desperdício, daí o pai está escovando o dente com a torneira aberta, a criança vai lá e fala: não, mas você não pode deixar a torneira aberta. Então, são conceitos aí que acho que as crianças vão repetindo depois para os pais, né? E pensando nisso, o programa ele envolve os pais e a comunidade escolar para ampliar essa consciência ambiental? Me fala um pouquinho como que Sim. vocês trabalham com isso. Sim, isso foi, você agora tocou exatamente no início do programa, no nosso indicador mais desafiador, digamos assim, que era justamente a gente conseguir uma nota bem alta, né, no impacto dos pais, no impacto com a comunidade, né. E nós observamos que esse era realmente o indicador que estava ao longo do primeiro semestre, né, a gente estava tendo mais dificuldade. E aí nós começamos a fazer oficinas, nessas oficinas com os pais especificamente, né, então nós convidávamos os pais para as escolas e ali a gente realizava atividades que fossem interessantes para eles, ou seja, eles participavam, por exemplo, da construção de um sistema de captação de água de chuva, algo bastante simples e barato, mas que mostrava a eles que, justamente de uma forma muito simples e barata, eles poderiam ter um retorno fantástico, e isso tudo, né, de forma sustentável, de acordo com todas as preocupações que a gente deve ter com o meio ambiente. Então a gente só para citar esse exemplo, a gente fez numa escola montamos numa escola um sistema de captação de água de chuva ligado a um sistema hidropônico, né. Então algo bastante simples, mas que, poxa, pode aproveitar a água da chuva e ao mesmo tempo ter um sistema ali hidropônico, onde tem as plantinhas. Nós fizemos também outras, ações em escolas, por exemplo, em que havia um campeonato confecção de, por exemplo, eh, obras, brinquedos, ou no outro eram utensílios para cozinha, e isso sempre, reutilizando, né, reutilizando os materiais que as pessoas já tinham disponíveis em casa, de forma que elas veem: "Poxa, eu posso reutilizar, não preciso simplesmente jogar fora", né, seguir a linearidade da cadeia produtiva, né, que é simplesmente comprar, utilizar e jogar fora. Não, né, eu posso reaproveitar, reutilizar, dar uma nova, função para aquele objeto, né. Perfeito, cara. E dentro dessas oficinas, né? Eu não sei se ocorreu dentro de uma dessas oficinas ou é um trabalho ali que vocês desenvolvem em sala de aula, mas eu acho que vocês acho que fizeram a construção de robôs ou foguetes também, né? Foi. E como atividades como essas, elas ensinam sobre a questão de energia sustentável e a própria sustentabilidade. Justamente, a gente sempre, né, nas nossas atividades, a gente sempre foi, na realidade não foi numa oficina, foi numa atividade mesmo das escolas, a gente tenta mostrar que de forma muito simples a gente pode, com insumos ali que estão à nossa disposição, né, e que naturalmente não sejam tóxicos, a gente pode, confeccionar tintas, por exemplo, tintas sustentáveis. A questão do robô foi justamente um exemplo, né, que a gente estava nessa ocasião passando para as crianças, a gente estava falando de energias renováveis, né, então mostrando para as crianças que justamente a gente poderia até ir para o espaço, né, ir para as estrelas de uma forma, simples, assim, sem poluir, né, porque o que a gente utiliza ali, o que a gente fez ali foi um foguetinho que era, a propulsão era a geração de hidrogênio pela água oxigenada, né, então algo bastante simples, mas assim, justamente para mostrar isso para as crianças, né. Ou seja, que a gente pode
a tecnologia não necessita, de coisas que vão poluir o ambiente. A tecnologia ela pode ser sempre associada a algo sustentável. É essa a mensagem que a gente quer passar. Tá. Ah, é bacana, muito bacana. E recentemente, né, teve a lei 14.926, de 24, que ela inclui a questão das mudanças climáticas nos currículos. Como que essa nova lei ela impacta o programa de vocês? Olha, essa lei ela vem justamente, a fortalecer ainda mais o nosso programa, porque o nosso programa, ele foi, como eu disse, ele foi construído para durar 3 anos, então é o primeiro programa no Brasil que aborda todos esses assuntos relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade, mudanças climáticas, de forma sistemática, de forma contínua. Então, assim, eu acho que é excelente, que realmente essa lei tenha sido aprovada e, o importante é que é que todos esses conceitos, mais uma vez, eles sejam passados de forma sistemática e bem estruturada, que é exatamente o que a gente faz no nosso programa, né. A gente trabalha dentro do programa também, critérios que, como criatividade, empatia, isso tudo de forma ao longo do programa inteiro. Isso tudo tem a ver com mudança climática, né, porque se a gente não se preocupar com o outro no caso não só a pessoa, mas os animais, as plantas, etcétera, né, a gente como é que a gente vai reverter essa questão da mudança climática, né, da agressão ao meio ambiente? Então, para nós foi importantíssimo e eu acho que para o governo também é importante ter um programa como o nosso. Tá, bacana. E realmente, né, acho que a questão ambiental, ela está muito relacionada à questão das mudanças climáticas, porque desde a economia, né, de um recurso hídrico, do uso da energia, do recolher o lixo de forma sustentável, tudo isso tem uma relação com mudanças climáticas, né. Então, realmente, eu acho que só fortalece aí esse conteúdo. E quais são, né, os desafios que vocês ali têm no dia a dia para implementar a educação ambiental, tanto em escolas públicas e particulares? É diferente esse desafio num segmento ou no outro? Eu queria que você abordasse um pouquinho, Karen. Nas escolas públicas, nós disponibilizamos o programa gratuitamente e, às vezes, algumas barreiras que nós encontramos, são questões políticas, né. Algumas cidades que nós, levamos o programa, não se interessam, imediatamente, dizem que talvez que vão avaliar, etcétera, mas a gente acaba, verificando que são questões, assim, mais políticas, o que é lamentável, né, porque o fato da gente ter ar puro para respirar ou água para beber, né, não é uma questão de sobrevivência e não de política, né. E, enfim, nas escolas particulares, a dificuldade que às vezes nós encontramos é uma questão de poder pagar o programa, né. As escolas particulares, principalmente depois da pandemia, tiveram bastante dificuldade em se manter, né. Mas, enfim, né, a a receptividade é muito grande, né. E principalmente nos lugares que já aplicam o programa é abraçado, assim, e a continuidade, tem sido ótima. Então, assim, são mais esses 2 fatores, né. Ainda, questões, assim, que, né, na realidade é uma pena que ainda tenha esse impacto, né, mas eu acredito que cada vez mais as pessoas vão abrindo a cabeça e vão vendo que educação ambiental é tudo, né, porque se não houver educação ambiental, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança, né, impacta uma série de
outros, vamos dizer, setores, né, áreas da sociedade que a gente muitas vezes não está associando, né, ao meio ambiente. Sim. E uma coisa que eu acho importante, Karen, se a gente parar para refletir, a sociedade ela se desenvolveu e cresceu a partir de conhecimentos da natureza. Só que isso foi deixado de lado, né? Acho que veio um pouco mais de ciência, tecnologia, e daí a gente esqueceu das questões da natureza e se baseou muito, né, nessa técnica, na ciência. E eu acho que a gente está num processo, acho que, de aceitar que são dois conhecimentos que podem caminhar lado a lado. Então, a gente acho que está redescobrindo, né, essa questão aí desses conhecimentos naturais, né, que vêm da natureza. E que é super importante, porque é a base de tudo, né? É a base do que hoje a gente tem como sociedade. Então, eu acho necessário. Exatamente, Renata, isso mesmo que você falou. Agora a gente observa uma volta a conhecimentos populares, né? Uma volta a culturas. Por exemplo, tem num documentário que tem se eu não me engano, na Apple TV, que fala sobre 8 billion, né, que é 8 bilhões, né, sobre a população, o número de habitantes agora no planeta, né? E aí entrevistaram uma senhora de uma cooperativa indiana em que eles plantam arroz, né? E ela falando que tentaram colocar transgênicos lá, a empresa veio, mas que foi uma tragédia, né? Eles lá na comunidade, eles têm há séculos uma espécie de biblioteca, digamos assim, de todos os tipos de grãos de arroz que eles podem usar em determinadas situações. Por exemplo, há períodos longos de seca, então nós vamos usar esse tipo de grão, ou períodos de extrema água, muita água, né, de tempestades, de monções, né, eles têm, né, muito problema com o período das monções. Ou então vamos utilizar esse grão. Ela disse que aqui vieram e quiseram forçar a gente a utilizar um único tipo, né? A gente paga caro e não funciona, né? Então, assim, eu acho que é uma questão, é uma atitude, inclusive, bastante arrogante, né? E que a gente deveria, com mais humildade, ver esse conhecimento aí que foi acumulado durante séculos em vários locais e transpor isso para a nossa realidade e beneficiar a todos, né? Já se sabe hoje em dia também que, a longo prazo, o plantio de orgânicos sai mais barato do que a cultura tradicional. Por quê? Porque com a cultura tradicional, depois você vai ter que recuperar todo aquele solo. Então, tudo que você, entre aspas, não gastou, né? Porque você não gastou no início, depois você vai gastar lá na frente, vai gastar muito mais. Né? É verdade. Então, E eu queria, assim, a sua percepção de qual é a expectativa para o futuro da educação ambiental no Brasil, né? Como que você enxerga esse processo que a gente está vivendo e para onde a gente está indo? eu acho que é inevitável um país como o Brasil, que tem uma vocação natural, né, para se preocupar com a natureza, conservar a natureza, preservar a natureza. Nós somos um celeiro, né, no planeta, nós fornecemos alimentos para inúmeros locais. Que a gente faça isso de uma forma, que a gente pratique isso de uma forma sustentável, né? Já há tecnologia, já se tem conhecimento suficiente para se agregar ganho, né? Ou seja, todo a parte, vamos dizer, a preocupação com o ganho financeiro, não só também com o ganho da natureza, né? Ou seja, com a sustentabilidade, não porque você vê muita gente falando, não, mas isso daí não vai me dar dinheiro. Gente, isso é uma ignorância. Hoje em dia tem tanta tecnologia, as agroflorestas estão aí para isso, né? Para mostrar isso, para comprovar isso. Então, é perfeitamente compatível uma coisa com a outra, né? É sempre uma visão muito limitada,
né, da gente não colocar o contexto saúde sempre, eu digo saúde não de forma imediata, né, a água e o ar, que é uma coisa assim que a gente pensa logo, né, mas existe toda uma questão, por exemplo, do aumento de casos de alergia, né? Se imagina, tem um estudo da ONU que fala que até 2050, 50% da população vai ter problemas alérgicos. Isso tudo é resultado da agressão ao meio ambiente, né? E aí, como é que o SUS vai conseguir manter uma situação dessas? Entende? Então, isso tudo são impactos que a gente não foge deles, se a gente não mudar o nosso olhar, né? Sim, sim. Então, Cara, uma coisa. pode falar. Não, não, uma coisa que eu acredito muito, né? Eu gosto de comentar, porque para mim, educação, a questão ambiental em si, né? A gente, sei lá, eu trabalho muito com a questão contaminação, supressão de vegetação, o leque todo do direito ambiental, né? Mas eu sempre falo que a educação ambiental ela é essencial, e mais do que a educação ambiental, as práticas, né? Então, assim, o governo, a prefeitura, ela não deve ter o departamento só, né? Aquela secretaria só de meio ambiente. O meio ambiente ele tem que estar relacionado a todas as políticas municipais, porque acaba impactando muito a questão de saúde, né? Então, você tem que tratar a educação ambiental, você tem que ter na Secretaria de Educação específico para tratar a educação ambiental. Né? Você tem que ter entre parques e jardins, serviços públicos, para você ter a manutenção de áreas verdes, para diminuir poluição nas cidades. Isso que você falou dos eventos que estão tendo na saúde das pessoas é muito sério. Né? Há 20 anos atrás já tinha estudos que a calvície é algo que se agrava por conta de poluição atmosférica. Não é só asma, bronquite, mas você tem, né, a questão da calvície, você tem a questão da fertilidade, você tem várias questões de saúde no ser humano que estão impactadas por conta das emissões atmosféricas. E mais do que isso, né, a questão de água, a questão tudo que as pessoas às vezes não têm esse senso crítico de ir até a origem, mas a água que a gente consome não é uma água pura. A água é tratada, mas tem muita coisa que não se remove dessa água, né? Remédios que as pessoas consomem e que ao urinar isso vai para, né, vai para a descarga e volta para a estação de tratamento, nem tudo sai na estação de tratamento. Isso volta para a gente consumir. Então, a gente está se contaminando, né? As doenças que hoje cada vez mais estão presentes e que nem sempre você sabe a causa, e todo mundo fala, mas é muito estranho o número de tal doença, o número de tal doença. Mas é muito por conta disso, né? Muito porque a gente consome coisas que a gente não faz nem ideia que está consumindo. O próprio pão, né? Todo mundo fala muito da questão do trigo, do glúten, mas o trigo foi modificado ao longo desses todos os séculos e o nosso organismo não está preparado para consumir esse glúten. Tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta. Então, é muita coisa, né, Karen? É muita coisa e está tudo interligado, né? A gente sabe que nós somos, na realidade, mais. As nossas, quer dizer, o nosso corpo todo, nós somos só 43% de células humanas, quer dizer, todo o resto são fungos, bactérias, micro-organismos. Então, quando a gente fala do entorno, nós somos mais os outros do que nós. Então, se a gente cada vez mata mais todos esses micro-organismos, o que vai ser da gente, né? Karen, realmente é muito importante, né, toda essa reflexão aqui que a gente está fazendo, porque realmente a temática ambiental ela se interliga, né, com todas as questões e principalmente aí com ações voltadas do poder público, e educação é o centro, né? Se a gente não tem educação, acho que em todos os níveis, não só educação ambiental, mas educação formal, educação mesmo como cidadão, a gente também não consegue cobrar, não consegue, né, o que é necessário aí para uma sociedade. Então, são reflexões aí realmente importantes. E, Karen, para a gente então finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência.
Então, Renata, eu acho que a mensagem é essa mesmo, que a gente já falou de diversas formas, né? Que educação ambiental é tudo, né? Educação ambiental tem a ver com saúde, com segurança, com qualidade de vida, com um futuro com esperança, né? Porque se a gente não tiver nada disso, se a gente não tiver. Nós vimos isso ano passado de forma drástica, né? Se nós não tivermos nem ar de qualidade para respirar, porque as queimadas realmente chegaram até em lugares que normalmente o ar é puríssimo, como por exemplo aqui em Campos do Jordão, onde as pessoas vêm buscando um ar puro, é uma coisa muito impressionante. A gente respira aquilo que a gente tem à disposição, né? Então, é importante que a gente comece a ver o, o meio ambiente, quer dizer, todos nós, né? De uma forma muito particular. O que eu digo assim, particular é como algo que faz parte de nós, não como algo que, vou jogar o lixo lá fora, e essas coisas que a gente já está cansado de ouvir e que não levam a lugar nenhum. É importante que as pessoas tirem o ensinamento disso. E na nossa percepção, esse ensinamento só vem a partir da educação ambiental. Então, educação ambiental realmente é uma coisa que deve ser praticada desde os primeiros anos, de forma que a pessoa já cresça com esses conceitos, já cresça com esse condicionamento e chegue à idade adulta de forma clara com os conceitos de que sustentabilidade é a minha própria sustentabilidade. Não é algo que eu estou fazendo porque a lei manda ou porque eu vou ficar bonitinho, eu vou vender mais, é o famoso greenwashing, né? E que na realidade eu não estou nem aí para isso, né? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Karen. Bom, queria te agradecer pela sua participação no programa de hoje e já deixo o convite para que você volte mais vezes contando aí dos frutos desse programa, que é super importante e necessário. Não, eu é que agradeço, Renata. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade e vamos voltar sim, com certeza. Perfeito. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Karen Brunin, cientista, ambientalista e idealizadora do Play Recycling. Eu vou começar de novo, tá? Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a Karen Brunin, cientista, ambientalista e idealizadora do Play Recycling. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.